Bloqueios à felicidade. Essa palavra, apesar de esconder concepções diferentes, une toda a humanidade. Todo mundo quer ser feliz. Mas, se todo mundo quer, por que praticamente ninguém consegue? O que acontece? Quando ouvimos Jesus dizer que a felicidade não é desse mundo, muitos de nós recaem numa posição de vítima, listando inúmeros fatores, pessoas, circunstâncias, condições, doenças que nos impediriam de sermos felizes. Acomodamo-nos, paralisamo-nos nessa posição. Mas se vida for movimento, se felicidade for crescimento, essa acomodação e essa paralisia podem estar nos dizendo alguma coisa muito diferente e transformadora. E se a felicidade não fosse desse mundo, porque os habitantes desse mundo cultivam crenças contrárias à felicidade? E se a felicidade não fosse desse mundo, porque houvesse uma punição de Deus, da vida? Não por causa disso, mas porque nós não nos abrimos. Nós, no nosso estágio, não reunimos condições ainda, por apego às nossas crenças, de vivermos a luz, a alegria que já poderíamos estar vivendo. Há frases muito cultivadas, muito cultuadas, como a que diz que sem dor não há ganho. Em inglês, no pain, no gain. Nós cultivamos isso. Quem erra tem que ser punido. Como nós cultivamos isso? Não é verdade? Eu nasci para sofrer. São inúmeras as frases que nós repetimos e ouvimos e afundamos por toda parte. Nós cultuamos a posição do injustiçado, da revolta, da pena de nós mesmos, e é claro que o conjunto disso só poderia ser infelicidade. Entre nós e a vida, nós colocamos muitas, entre nós e a alegria, entre nós e a realização, colocamos muitos empecilhos. Tantos que a realização, a felicidade fica realmente bloqueada. A passagem de hoje, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 13 e 14, nos vem indicar
uma situação curiosa. O contexto é que Pedro fora preso pelo rei Herodes, em continuidade a uma ação anterior, onde ele prendera Tiago, irmão de João, e o assassinara. Todos sabiam que Herodes prendeu Pedro para refazer, para consolidar a grande e favorável repercussão entre a elite judaica que ele alcançou com o assassinato de Tiago. A comunidade cristã, que tinha Pedro como centro de todas as suas atividades, dada a sua bondade, sua dedicação, seu zelo, seu carinho por todos. Aquela parte da comunidade cristã que não ficou paralisada no medo, mobilizou-se em orações todos os dias na casa de Maria Marcos. E ali estavam continuamente em oração, idealizando, buscando a suprema graça da libertação de Pedro. Mas estavam tão concentrados, com tanta seriedade, com tanta dureza, com tanta rigidez, que quando Pedro bateu a porta, porque havia sido libertado por um anjo de Deus, a criança que foi abrir a porta, imaginamos nós que designada pelos adultos que queriam ficar concentrados na oração, reconheceu Pedro e foi comunicar os adultos, mas os adultos não acreditaram. A criança reconheceu a felicidade, o objetivo, a graça que eles buscavam, batendo a porta, mas os adultos não acreditaram. Fechados que estavam na sua crença de que precisavam rezar, precisavam esquecer de tudo, negar tudo, viver apenas com foco na felicidade, que no entanto estava batendo a sua porta. Não é significativo? A passagem diz assim: e batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Ah, criança! A criança reconhece a felicidade quando ela bate a porta. Os adultos colocam, como nós dissemos, tantos obstáculos entre sua mente e a realidade, que tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouvem. Pela razão, colocamos montanhas de preconceitos, de ideias, ideologias, teorias. Não bastasse essas montanhas, dificilmente ultrapassáveis, ainda pela emoção colocamos mágoas, culpas, medos. E tudo isso distorce, aumenta, nega a realidade. Nesse triste movimento, deixamos de ver a própria felicidade. Porque, como disse
o inesquecível Gilberto Gil, o melhor lugar do mundo, a maior alegria do mundo, a maior cura do mundo, o maior aprendizado do mundo, a maior felicidade do mundo está aqui e agora. Mas nós nos retemos, não enxergando mais nada por acumular óculos vindos do passado, uns sobre os outros, lentes, cores. Ao final, claro, nada podemos ver. Mas por que nós fazemos isso? O próprio Jesus, a maior alegria que já esteve na terra, foi perseguido, negado, assassinado porque veio de uma região considerada menor, porque possuía uma profissão considerada simples demais, porque andava em companhia de pessoas pobres, doentes, desconsideradas. Porque não se enquadrava na política, na religião, nos negócios daquele tempo, como deveriam fazer as pessoas realmente importantes. Muitas vezes nós não nos achamos dignos de ser felizes. Trazemos no nosso consciente ou no nosso inconsciente, vindo de outras vidas, a certeza de ter errado muito, mas olhamos esse erro concluindo pela nossa indignidade e acreditamos que quem errou tem que ser punido. E a culpa é um dos óculos mais escuros que a gente pode usar. Diante dela, nada mais é luz, nada mais é cor. Ouçamos em nossas almas, vejamos em nossos corações Jesus, dizendo para os discípulos, para os seguidores, para todas as pessoas, pais, mães, que somente aqueles que forem como crianças entrariam no reino dos céus. Que deixassem vir a ele as crianças e não as impedissem. Acima disso tudo, ouçamos e vejamos as crianças alegres, felizes, exultantes com as palavras do Mestre, se desligarem dos pais, dos discípulos, como nós precisaríamos nos desligar do homem velho, e virem correndo homens novos que são, receber o abraço amoroso, caloroso, alegre e feliz de Jesus Cristo. Não é o próprio retrato da salvação? Precisamos também largar dos nossos homens velhos, sisudos, rígidos, sombrios, e corrermos livres, alegres e felizes, nos entregando aos braços do amor. Não há alegria maior. Um grande abraço, assim seja para nós o quanto antes. Felicidade para você.